Meus queridos amigos, acabou de sair o documentário do AGF+, a plataforma que defende a filosofia do Barsi sobre o INSS, a bomba relógio do Brasil. E eu resolvi fazer esse react aqui porque nós precisamos falar sobre esse tema, mas nós precisamos falar sobre isso de um jeito diferente. Esse aqui não é um vídeo que eu vou te falar, você tem que sair comprando ações, investindo em bolsa de valores, receber dividendos, é a única saída. Não. Esse é um vídeo diferente, nós vamos falar sobre esse assunto porque é realmente um assunto sério e a maioria dos brasileiros, 99% para mais, não está preparado para esse futuro. Esse não é um vídeo muito otimista e, para ser sincero, a situação é bem pior do que parece para a maioria das pessoas. O ser humano é chamado a todo momento a fazer escolhas que envolvem o tempo. Existem basicamente duas maneiras de lidar com o tempo nas nossas escolhas. Uma delas é a chamada posição credora, pagar agora, viver depois. São todas as situações em que você aceita um sacrifício no presente, tendo em vista um benefício futuro. A contrapartida dela é a posição devedora. São as situações em que você, para dispor de alguma coisa agora, aceita um custo que vai vir lá na frente. A cada uma delas corresponde um termo de troca entre presente e futuro. Na posição credora, qual é? É a recompensa da espera. Na posição devedora, é o preço da impaciência. E aqui a gente já tem, logo no início, logo de cara aqui no documentário, o conceito de trade-off. E aí aqui que eu te falo, esquece bolsa de valores agora. O que é trade-off? Imagina que você paga suas contas, banca suas necessidades básicas todo mês e sobram R$ 1.500 no seu bolso, depois de você pagar tudo que você precisa ali. Você pode usar esse dinheiro para você sair, se divertir, ou você pode investir todo esse dinheiro que sobra para o seu futuro e não se divertir em nada, não gastar com nada para lazer, ou você pode investir metade disso, investir 500 e gastar R$ 1.000, os 1.000 que sobrarem. Esse dilema é um trade-off, é uma situação em que você precisa escolher opções onde escolher uma significa abrir mão das outras possibilidades. Nesse caso, qual que é o benefício imediato de gastar tudo? Você tem prazer instantâneo e satisfação, curtir a vida, né? Afinal, você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Qual que é o custo futuro? Você vai ter menos dinheiro guardado para emergências, podem acontecer, menos dinheiro para aposentadoria, menos investimento para o seu futuro e você pode estar vivo sim. Quando você investe, qual que é o benefício futuro? Crescimento de patrimônio ao longo do tempo, mais segurança financeira, reserva de emergência, conforto maior no futuro, mas qual que é o custo disso? Você vai adiar prazer, gratificação, em que esse dinheiro poderia te proporcionar de imediato agora. Então, você compreender o trade-off entre gastar e investir é crucial para você tomar decisões financeiras. Isso não significa que você não vai gastar. Pelo contrário, equilíbrio é a chave. Você reserva uma parte do seu dinheiro para prazeres imediatos e a outra parte para investimentos futuros. Assim, você cuida do seu presente sem comprometer o seu futuro. Beleza? Vamos continuar aqui. A regra básica deveria ser: eu gasto o que eu arrecado. Isso vale para as famílias, vale para as pessoas, vale para o governo. Essa deve ser a regra básica. A palavra previdência, não é? Está associada na formação da palavra prever, não é? Se preparar para o futuro. Há um gráfico que eu costumo... É isso que você pensa quando você olha para a Previdência Social? Eles estão se preparando para o futuro? Talvez não, mas você pode fazer a sua própria previdência para garantir o seu. Apresentar nas minhas palestras
que é um gráfico que relaciona a proporção do PIB gasto com aposentadorias e a proporção de idosos na população. São 150, 180 países no mundo. Sociedades com uma proporção de idosos grande em relação à população total, é natural que gastem mais com previdência. Muito bem, o Brasil é o único país que está no quadrante errado. É o país ainda relativamente jovem que gasta com previdência como países com uma população idosa muito grande. Então aqui você já vê que o Brasil é uma aberração também nisso daqui. Então a gente tem um gasto muito maior do que o que deveríamos ter teoricamente com previdência. Então até que ponto social e politicamente isso vai ser sustentável indefinidamente. A preocupação que surge nesses momentos, qual que é? É você pensar que se em 2023 mais de 50% de todo o orçamento do Estado foi destinado à Previdência Social, qual que vai ser essa porcentagem em 2050? Será que o Estado tem como sustentar essa conta, ainda mais manter saúde, educação, saneamento, segurança e todo o resto, com a população ficando mais velha? Ou será que nos próximos anos a gente vai ter reformas atrás de reformas que vão ter que ser feitas mesmo, né, que doa em muita gente? Isso porque os motivos que levam a essa crise, a essa insustentabilidade, são basicamente gastar mais do que o que podemos. Você tem uma semelhança nesse ponto com os países até mais ricos e mais desenvolvidos, que é o envelhecimento da população, com as famílias tendo menos filhos e as pessoas vivendo mais. Ou seja, a previdência ela era uma pirâmide em termos visuais e demográficos. No caso, a gente tem a nossa pirâmide demográfica, ela até se sustentaria se isso continuasse sendo uma pirâmide. A previdência social se sustentaria se a demográfica continuasse sendo uma pirâmide ali. Mas agora, pelo fato de isso estar mudando, ela vai deixando de ser essa pirâmide perfeita em termos demográficos e visuais. E se nenhuma reforma for feita, isso vai cada vez mais se aproximando realmente de uma pirâmide financeira. Estou falando aqui do INSS. E aí, ou a gente tem uma reforma, ou os impostos vão ter que subir cada vez mais e mais sem parar, e a gente sabe que isso não funciona. Quem vai pagar essa conta, de um jeito ou de outro, somos nós, é a população. O problema fiscal do Brasil tem nome, chama Previdência Social. Se o nosso espectador percorrer horizontalmente o nível de gasto do Brasil, ele vai encontrar no outro canto países como a Alemanha, os países nórdicos, que gastam a mesma proporção do PIB com aposentadorias, mas são muito mais velhos, a população é muito mais idosa. Nós estamos lutando hoje no Brasil para a gente chegar a um déficit fiscal de 0,5% do PIB. E a gente gasta 12% do PIB com aposentadoria. A desigualdade brasileira distorce até os nossos valores. Quem está embaixo idealiza muito o que é a vida lá em cima. Mas na outra ponta também. Por quê? Porque fica com um poder extraordinário de ascendência sobre os que ganham menos. E se você olhar em todos os países que querem fazer reforma, é isso que acontece. As pessoas privilegiadas no sistema antigo resistem, confundem, envenenam a discussão e atrapalham, e as reformas nunca conseguem chegar onde elas têm que chegar. E aqui que a gente vê que a classe que se beneficia desse sistema é a mesma, digamos assim, que poderia agilizar essas reformas, não quer reforma e também não tem pena de quem sofre com esse sistema e distorce a discussão. Mas como eu disse, eu não vou ficar falando do que é certo e errado do ponto de vista econômico, político, porque o que o governo precisa fazer, isso é algo que está fora do nosso controle, também não é o objetivo aqui do vídeo. O
que eu quero fazer? A questão é que uma saída é você assumir a bucha e ver o que você pode fazer para você resolver isso, e a outra é você não fazer nada e esperar e torcer para que o governo resolva esse problema. E eu vou falar da primeira opção aqui no vídeo. A dívida é o contrário da poupança. A dívida o que é? É viver agora, pagar depois. A poupança o que é? Pagar agora, viver depois. Então, a vida humana é pautada por essas negociações entre uma área mais impulsiva do cérebro e uma área mais calculista, racional, moduladora. É necessário. E aqui eu acrescentaria o quê? Se pague agora e viva depois. Então, a opção é se pague agora, invista e viva bem depois, né? Ou você vive agora despreocupado, gastando tudo que você ganha e morre bem mais cedo, para você não precisar depender disso aqui dar certo ou não. Essa é a opção. Sendo bem frio aqui. Eu sei que é difícil, mas é isso. A pessoa que não investe, que não se preocupa em nada com o seu futuro financeiro, ela precisa saber que se ela não morrer cedo, ela vai ter dificuldade para viver. Ninguém vai te incentivar a investir, meu querido. Aqui no Brasil não existe renda fixa, existe perda fixa. Então a gente precisaria romper com isso, né? O sistema de previdência é necessário, mas ele tem que levar tudo isso em conta. Para mim me aposentar pela Previdência, eu tenho que contribuir no mínimo 30 anos. Então eu fiz a pergunta a mim mesmo, por que não comprar 1000 ações durante 30 anos? E isso foi me projetando um conhecimento de que realmente o importante era você investir na geração de riqueza. Aqui é que eu falo para vocês, eu já falei no vídeo passado, eu repito. Onde você vai investir? Nenhum investimento, nenhuma dessas classes de ativo, né, renda fixa, pública ou privada, ações, fundos imobiliários, fundo de investimento, qualquer tipo de investimento. Nada disso o mercado criou pensando em ajudar o investidor, com boa vontade, porque o mercado é bonzinho, né? Eu vou ajudar o investidor, pessoa física, a se aposentar. Não, o mercado ganha dinheiro, seja onde você for investir o seu dinheiro, tem um monte de gente que vai ganhar dinheiro antes de você, independente do que aconteça com o mercado. Então você tem no mercado de ações os bancos de investimento que intermediam, você tem a bolsa de valores que vai ganhar com as suas operações, mas não é por isso que você não vai investir. No caso da renda fixa, tem a empresa que vai pegar o seu dinheiro e que vai utilizar, vai pagar mais barato do que pagaria para outros credores, você vai ter um juro às vezes maior do que o que você teria no Tesouro Direto, nos títulos públicos. Quando você entra numa oferta de ações, de emissão de ações ali, você está se tornando sócio, mas você está pagando um valor muito mais caro do que o investidor, aquele empresário ali que fundou aquela empresa. E ele vai usar o seu dinheiro para crescer, você vai ter um retorno, mas o retorno dele com o seu dinheiro vai ser muito maior. É claro, ele tomou muito mais risco também, é ele que está tocando o negócio. Então assim, nada disso foi criado pensando em ajudar o pequeno investidor. Mas isso não quer dizer que você não deva investir por isso. Você deve investir. O mundo é assim, não vai mudar. Você só tem que escolher direito. Ou seja, você como investidor tem o poder e a obrigação de escolher quem vai ver a cor do seu dinheiro e quem não vai. E aí você precisa escolher de forma consciente os investimentos que melhor satisfazem a sua necessidade. E é aqui que está a chave. Então a Bolsa, ela deveria virar uma alternativa previdenciária. A gente tem empresas listadas na B3 hoje que podem significar essa garantia de renda futura quando você não tem mais a sua renda de trabalho no pico, como a gente tem, né, na nossa idade ativa. A minha trajetória. Inclusive, se você for ver as próprias empresas estatais que têm a sua previdência, digamos assim, paralela ali, que tem o seu fundo de previdência, essas empresas, elas investem em outras empresas, elas investem em ações. Então, a prova de que é um mecanismo que funciona é que as próprias empresas do governo fazem isso. Acontece que por mais que a quantidade e qualidade das informações sobre o mercado financeiro, sobre investimento em ações, ela tenha crescido muito, a maioria dos brasileiros ainda segue com aquela visão, aquela mentalidade
de que bolsa de valores é cassino e tal, que um monte de preconceito que não faz nem um pingo de sentido. E por isso que eu te falo, bolsa de valores, e aí aqui eu quero que você preste atenção, porque essa aqui é a parte mais importante do vídeo. Bolsa de valores é um instrumento excelente de construção de patrimônio, desde que você saiba usar. Funciona se você souber usar. Eu vou dar o exemplo aqui do MATLAB, que é uma ferramenta muito poderosa. Quem fez engenharia sabe, o MATLAB é um software desenvolvido, amplamente usado para cálculos matemáticos avançados, análise de dados, desenvolvimento de algoritmos, criação de modelos matemáticos, enfim, funciona. Se você perguntar para a maioria das pessoas que fizeram faculdade de engenharia, até de economia, se eu não me engano, se vocês perguntarem, elas vão lembrar o que é o MATLAB. Se perguntar se funciona, elas vão te falar que funciona. Elas não têm dúvida de que funciona, mas também não sabem usar. A maioria não sabe usar, só fez ali aquela matériazinha para passar. Bolsa de valores, para funcionar, você precisa de duas coisas. Primeiro de tudo, você precisa ter o poder de escolha, o poder de se dar ao luxo, de deixar esse dinheiro na bolsa pelo tempo que for necessário. Quanto mais tempo, melhor, de preferência não tire nunca mais. Mas você precisa ter esse poder de deixar. Quando você vai tirar o seu dinheiro da bolsa de valores, então? Você pode tirar isso um dia com calma, com tranquilidade. Se você estiver pensando, por exemplo, em executar algum tipo de planejamento sucessório. Só que para isso, você precisa ter informação, você precisa ter as suas necessidades de curto e médio prazo alinhadas fora da bolsa, em renda fixa. Isso vai depender dos seus aspectos comportamentais e emocionais também e do seu conhecimento, para que você tenha convicção de que esse caminho é válido quando ele parecer que não é, quando parecer que não está funcionando, a bolsa está de lado, está caindo, mas será que é isso mesmo? Você precisa ter convicção e para isso você precisa de conhecimento. Mas se você consegue investir na bolsa e deixar, já é o primeiro passo. E aqui tem um percentual. Talvez para você funcione ter 20% em ações, ou 10%, ou 30%, ou 40%, 50%. Cada um tem um perfil. Deixe só o que você pode deixar na bolsa, que é o primeiro. Segundo, o que precisa para funcionar essa ferramenta? Você precisa ter uma organização financeira que te permita, que permita que você esteja sempre colocando mais dinheiro na bolsa de valores, os famosos aportes regulares. Assim, a certeza de que vai funcionar é muito maior. Eu quero que você pergunte para alguém que investe na bolsa há mais de 6, 7 anos, Não pergunte para nenhum youtuber, influenciador, nada. Pergunte para uma pessoa normal que investe na bolsa há mais de 7, 8, 10 anos. Eu duvido que alguém que começou e não tirou esse dinheiro e continuou fazendo aportes vai te falar que é ruim e que está insatisfeita com bolsa de valores. Quero que você ache uma pessoa que investiu regularmente por 8, 10 anos ou mais e que não tirou, que se manteve firme ali na estratégia e que está insatisfeita e que se arrepende de não ter ido para a renda fixa. A bolsa de valores ela pode ter ficado de lado nos últimos 3 anos, mas quem fez aportes regulares ganhou dinheiro. Por quê? Porque você vai comprando na baixa. Quando ela volta para o mesmo patamar até, você ganha dinheiro porque você teve oportunidades para comprar muito mais barato durante aquele período e depois que ela sobe ainda mais nos ciclos de alta, aí é que você ganha mais dinheiro. Você comprando a primeira vez uma quantidade de ações e sendo fiel a esse projeto, um dia você vai ter um pacote grande de ações. Eu já estive onde vocês estão há 62 anos atrás, não é isso? Só que eu não tive ninguém que pudesse me dar uma orientação como eu estou tentando dar para vocês não terem tantos obstáculos, não é isso? Quando eu executei esse trabalho, a minha esperança era que as ações pudessem proporcionar uma renda mensal factível de uma boa existência, não é isso? Hoje, se eu tivesse que botar um título no trabalho, eu não faria o mesmo. Eu acrescentaria um O.
ações garantem um ótimo futuro. Esse é a minha... É impressionante, né, pessoal? O Barça ele começou há 62 anos. 62 anos, é muito tempo. E se ele pudesse mudar o nome de Ações Garantem o Futuro, ele mudaria para Ações Garantem um ótimo futuro. Vou até deixar o link aqui na descrição, o link do AGF+, para você conhecer. Mas realmente, é uma trajetória bem bacana, admirável, e isso é perfeitamente possível para qualquer pessoa. Não você ficar multibilionário como o Barça, mas você garantir o seu futuro, de certa forma, ou pelo menos complementar e fazer parte da parcela boa da estatística, que é de 1%, apenas 1% dos aposentados brasileiros possui renda suficiente para se manter sem a necessidade de trabalhar, criar dívidas ou depender dos familiares. Eu sei que é difícil, né? A gente é muito tentado a gastar, mas eu queria propor uma reflexão simples aqui para você no final desse vídeo. Eu quero que você se imagine daqui a 20, 30 anos, quando você for se aposentar, em 2 cenários. Num cenário, você com necessidades, você pode fechar o olho e imaginar aí, você com necessidades, dependendo de familiares, endividados, tendo que trabalhar muito mais numa fase avançada da sua vida para você conseguir pagar as suas contas. Esse é o primeiro cenário, ele não é nada bom. E o segundo cenário é você bem, saudável, aposentado, sem depender de ninguém, conseguindo pagar todas as suas contas, manter sua qualidade de vida, feliz, podendo até ajudar, quem sabe, um ou outro familiar mais novo que você. E qual é o futuro que você quer? Qual que é a vida que você quer na sua aposentadoria? Talvez dê tempo para você correr atrás dessa vida que é a que você quer. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui, a gente se vê na próxima, tamo junto, valeu!